Vocês falaram, vocês pediram, vocês comentaram, então vamos falar hoje sobre mais hunts e criaturas que precisam de um buff. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Já viram o assunto do vídeo? Lembrem-se, nem tudo precisa ser uma hunt viável, mas muita hunt e muita criatura merece uma mudancinha. Começando, é claro, primeiro por Demona, lar dos Warlockzinhos, né? O Warlock é um bicho meio ingrato, né? Dá Paralyze, fica invisível, cura, é imune a 3 elementos, toma 5% de dano de outro. Não é um bicho agradável, tá certo? Tem pouco bicho em Demona, então mesmo se você quiser huntar lá, só tem Warlock, tem muito pouco. Precisa melhorar alguma coisa, ou mecânica, ou XP, ou loot. É uma hunt que é longe pra caramba, né? Você tem que atravessar o Maze of Lost Souls inteiro. É terrível chegar aqui, é terrível de huntar e não compensa mais, nem em loot, né, que era a principal dessa hunt antigamente, nem isso compensa. O Warlock precisa de uma certa mudancinha para se tornar um pouco mais moderno. Temos também os Infernalistes, principalmente no Magician Quarter de Elahar. Também tem um outro lá em Demona, em outro lugar, no Fury Hell lá. Mas Infernalista também é um bicho chato. Tem pouquíssimos pelo Tibia. Se você fez bestiário dessa criatura, você sabe o quão infernal é essa criatura. Precisa também modernizar um pouco. Ou um loot, ou uma XP, ou uma hunt um pouquinho melhor. Copia e cola, sabe? Bota o dobro de Infernalista ali no respawn. Já dá uma ajuda pra quem tá querendo fazer esse bestiário. Quem é maluco, né? Quer fazer esse bestiário, já ajuda. Nem tudo precisa se tornar um lugar de hunt meta, uma alternativa muito boa, mas precisa modernizar uma coisinha ou outra em algumas criaturas que acabam sendo totalmente esquecidas. Eu duvido, você que começou a jogar, sei lá, nos últimos 5 anos, eu duvido até que você já viu um Infernalista, né? Nem que você não huntou, não chegou a matar um, você provavelmente nem viu Infernalista, né? Então, tá esquecido no tempo, se mudar seria algo agradável. Também temos os Spirit Grounds, outra coisa que eu aposto que muita gente nem conhece, que é uma hunt que fica mudando de lugar, que pode estar tanto em Darasha, quanto Vengot, quanto Ghostlands. Aí tem uma dessas linhas de criaturas. É muito difícil você rebalancear do meio, né, porque são criaturas bem fracas. Mesmo se dobrar, triplicar a quantidade de criatura, não vai ficar algo viável. Mas quando estão as criaturas de cima ou as de baixo, se aumentar a densidade, ou talvez XP e loot de alguma delas, né, que são criaturas também bem desfavorecidas no Tibia atualmente, talvez se torne um lugarzinho legal. Mas aqui as pessoas geralmente nem sabem o que é, nunca entraram, também podia ter um pouquinho de atenção. Não vai mudar muita coisa, não vai quebrar o jogo, não vai se tornar meta, uma coisinha ou outra ia ajudar. Esse aqui, eu precisava falar com vocês. Os Dwarfs, tanto Cormaia, quanto Khazur-dûm, quanto lá em Fenrock, né, em Beregara, dá pra mexer. Hoje em dia você não vê mais Dwarf, pessoas huntando Dwarf, né, só fazendo bestiário. Se você for em Khazur-dûm, conforme você vai descendo, tem Dwarf pra caramba, sabe? Ok que é uma área free, mas dá até pra dobrar a XP deles, eles não vão ficar tão bons quanto, sei lá, um Stone Refiner, Corin. Dá pra mexer um pouquinho, são bichos extremamente esquecidos, faz parte da história do Tibia, faz parte da história de Khazur-dûm. Podia, merece um pouquinho de atenção. Também não vai se tornar viável, mas, por exemplo, num servidor novo, que tá todo mundo competindo pelos levels lá no dia de lançamento do servidor, talvez as pessoas dessem um pouquinho mais de atenção pro Dwarf, ia liberar lugares que sempre ficam cheios, como Ciclópolis, Misty Rock, Corin, Stone Refiner. Então, podia. Vai acontecer? Não sei, mexeram nos Quaras, né, depois de sei lá quantas décadas, então tudo é uma possibilidade. Se eles puderem mexer em criaturas mais do early game, já que eles querem chamar mais players novos pro jogo, eu acho que daria certo. Temos também a Surface de Fenrock, lá em cima de Fenrock. O pessoal tá acostumado, o caminho de Beregar, tem as Tortoises, tem os DL lá embaixo, né? Lá em cima, muita gente nem sabe, tem Barbarian. Não tem o Bloodwalker, só tem esses 3. Dá pra aumentar essa partezinha da ilha, sinceramente, dá pra aumentar. Dobra, triplica a quantidade de criatura, bota o Bloodwalker e pode ser que se torne um pouquinho viável. Eu diria até, sinceramente, para melhorar os números dos Barbarians, que ajudaria, obviamente, tanto aqui quanto lá em Herodmir, né, que é o Barbarian Camp de Svarground, os 3 Barbarian Camps ali, né, que é um lugar que até dá para huntar, mas é um pouco esquecido. Tem muitas alternativas melhores, mas até dá para huntar. Então, não sei se precisa mudar os números, talvez se mudasse o respawn fosse algo mais adequado,
pro caso dos Barbarians, pelo menos, né? Temos também o Castelo de Vengotti. Castelo de Vengotti extremamente esquecido. Já foi uma hunt muito boa quando os tops eram level baixíssimo, né? Você ia huntar aí, tem bastante criatura, tem uma diversidade tremenda. Só que tem um acesso chatinho, né? Pra acessar tudo você tem que ficar matando os mini-boss. No último mini-boss tem até que ter um Sharf Mail, tem que ter 4 pessoas. E não compensa, você passa do level que você huntaria aí muito rápido hoje em dia. Dá pra buffar tanto as criaturas quanto o respawn, sinceramente, porque a maioria dessas criaturas não é muito favorecida. Vampire Bride, claro, influenciaria a cripta de Edron. Nightmare Scion influenciaria lá em Krylos. Mas essas criaturas não são muito favorecidas, acredito que uma ou outra dá pra mexer. E dá pra aumentar o respawn, né? O respawn é um pouco pequeno, não sei se aumentar a densidade é viável, porque pode ser que não fique nem espaço pra andar lá dentro. Não sei o que eu faria com o Castelo de Vengotti, mas é um lugar bonito, tem uma história, tem um potencial, né? Tem uma atmosfera bem legal lá dentro, mas zero viabilidade hoje em dia. E falando de Vengotti, vocês conhecem isso aqui? O Werewolf de Vengotti fica ali à direita do castelo, ali à direita da entrada dos boss da Feaster of Souls e da Soul War, né? Tem uma cavezinha só com Werewolf, pouquíssimo Werewolf. Lá tem o boss da task do Grizzly Adams e o Werewolf também. Se você já fez e fez o boss, você sabe que é aí. Antigamente só tinha o Werewolf aí. Pra RP era bom, RP level baixo e tal. Você huntava ali lá nas épocas do cliente Flash do Tibia. Faz tempo pra caramba isso. E é um lugar que novamente não seguiu com os tempos. Tem pouquíssimo bicho, pouquíssima densidade. Não existe. Essa hunt não existe. Tem que, sei lá, dobrar, triplicar o tamanho. Enche de Werewolf, cara. Enche de Werewolf. Talvez as pessoas façam a task aí, sem precisar ir lá pra Greenvale ou lá pras caves de Edron. Quem sabe? Tá totalmente esquecido. Vale mexer, eu acho. Temos a parte da Prosperity da Cult of Tibias, que é lá no museu, né? Tem essas duas criaturinhas humanoides. Tem pouca criatura. As salas não fecham uma box. E se tivesse mais bicho, podia ser um lugar decente. A proporção de XP para HP não é de todo ruim. Aqui podia ser um lugar um pouco viável para um mid-gamezinho. Early game, né? Early. Não chega a mid. Mid hoje em dia é uns level tão alto que... Early game. Daria para huntar aqui. Do jeito que tá, é só bestiário e demora, porque também tem pouquíssimas criaturas. Aumenta, sinceramente, dobra o número de criaturas. Pode se tornar uma alternativa. Não vai se tornar nada incrível, a não ser que eles mudem os números também, né? Mas esses lugares que foram criados para quest geralmente são muito esquecidos, tanto em questão de número quanto densidade, quanto layout do lugar. Eles não queriam que se tornasse uma hunt, parece. Hoje em dia não tem isso, né? Hoje em dia eles lançam as hunts e aí tem a quest atrelada às hunts. Antigamente eles lançavam as quests, botavam meia dúzia de criatura ali no caminho e tal, não era considerado uma hunt. Dá pra mexer, tem muito lugar que dá pra mexer e se tornar um pouco mais viável, mais modernizado. Se eles querem fazer isso, não sei. Esperemos que sim, que no futuro eles continuem esse projeto de rebalanceamento. Temos as montanhas de Kilmaresh ali embaixo, e nos andares mais abaixo disso, né, tem aquela treta dos ogros com os humanoides e tal, que é um lugar que já foi bom de huntar, não é mais. É muito difícil você mexer numericamente nesses ogros, porque aí você vai mudar ativamente a XP de Isave West, né, que é Isave à esquerda, porque tem uma box gigantesca só de ogro lá em cima, né. Então eu acredito que aqui teria que ser mudado a densidade, talvez o tamanho um pouquinho, se der pra botar mais corredores, mais salas, expandir um pouquinho ali, pode ser legal. Numericamente eu acho que não tem que mexer muito nos ogros, apesar deles terem uma relação XP-vida meio ruinzinha, tá? Mas se aumentar a quantidade de criaturas, pode se tornar também uma alternativa. Não vai ser meta, mas mais lugar para huntar é sempre bom. E quem quiser fazer bestiário dessas criaturas, talvez não passe por uma experiência tão miserável quanto é agora huntar isso aqui solo só para pegar o bestiário. Também, na mesma pegada, temos as steppes de Krylos, temos os 3 ogros e o Clomp. Não tem criatura bastante. Já foi um lugar decente, entre várias aspas, para RP level baixo, mas as criaturas batem muito. Tem mecânica chata, né? Tem Drunk, o Savage tem o Tanyur forte pra caramba, os bichos summonam, o Clomp, que não dropa quase nada, tem bastante, então acaba atrapalhando em questão de loot na hunt. As criaturas são muito espalhadas, dá pra aumentar o número de criaturas e, sinceramente, eu nerfaria o HP delas.
talvez não façam isso, mas só de aumentar, talvez não precisa aumentar ali na esquerda, sabe, que é o caminho para os Nightmare Scion e tal, não precisa aumentar mais para direita, faz uma huntzinha viável ali, dá para tornar esses ogros um pouquinho mais agradáveis para um early level assim. Hoje em dia, o pessoal só passa aí ou para os Nightmare Scion, ou para os Brimstone Bug, talvez, ou para fazer bestiário mesmo. É uma ilha enorme, tem espaço pra caramba e é muito mal utilizado, então dá pra ter mudanças aí. Temos também o Sunken Temple, outra área de quest, os Deathlings de Port Hope, você só tem que ir lá, mexer no altar e tal. Dá pra se tornar um lugar bom pra hunt. EK level baixo, consegue huntar, até duo, mas é um respawn bem pequeno, não tem números legais. Se aumentassem, talvez se tornasse também uma alternativa. É a mesma pegada, né? Criaram um lugar pra quest, jogaram os bichos ali e pronto, acabou, é isso. Não é uma hunt viável assim, então também dá pra mudar. Temos também Shore, lá em Port Hope, na direitinha de Port Hope, tem primariamente esses 3 lizards. Hoje em dia ninguém passa por lá. Se você for huntar essas criaturas, provavelmente você vai huntar lá em Ankaramun, na cave escondida lá, que tem os cuties junto. Aqui ninguém vem. Banuta, por exemplo, o pessoal ainda passa, tem os Ape Furs, tem o Banana Staff, que dropa dos macacos. Aqui não tem quase nada de interessante, a XP não é boa, mas a densidade é até legal. Se buffassem a XP, um level 30, por exemplo, que acabou de pegar a runa em área, poderia vir aqui. Mas não se compara, por exemplo, a Corin, a um Spike. Então aqui é totalmente esquecido, acredito que dá pra mexer um pouco. É um lugar antigo, né? Bem antigo. Normalmente, precisa mexer aqui? Não precisa, tá? Não vai mudar grandes coisas no Tibia se mexerem aqui. Não vai mudar totalmente a rota de leveling. Mas por que não? Né? Por que não deixar essas criaturas antigas um pouco mais modernas e um pouco mais agradáveis de huntar? Eu acho que vale. E temos a Cave de Nibelor ali embaixo. Pessoal das antigas, né, já huntou bastante aí, já fez muita task de Crystal Spider aí. Hoje em dia não tem criatura bastante, as criaturas são bem lentas em certa parte da cave, ou muito rápidas nos lugares que tem gelo em vez de neve, né? Não é uma hunt agradável, o loot não condiz com o que a gente espera de uma hunt moderna, nem o loot, nem a XP, nem a quantidade de criaturas, nem a densidade, nem nada. Então aqui dá pra dar uma estendida, aumentar o número de criaturas, talvez um buffzinho ali na XP, não sei, mas acho que vale para pelo menos quem quer fazer task ter uma experiência um pouquinho melhor. Task hoje em dia é um negócio extremamente chato, muita gente nem faz, porque as recompensas não são grandes coisas, né? Você faz os pouquinhos pontos ali e faz até poder pegar o atalho do barco. Tem gente que quer fazer os 100 pontos, por exemplo, para fazer a task de Demon, né, fazer a Demon Walk, pegar o outfit, pegar o itemzinho, mas task hoje em dia, na prática, é esquecida por muitos, infelizmente, que é um sistema que eles podiam rebalancear também, criar novas tasks, botar novas recompensas, novas faixas de level para task. Vamos ver, eu ainda tenho esperanças, eu ainda sou bem iludido, eu ainda tenho esperança que eles mexam alguma coisa nas tasks no futuro. Não sei, lançaram as hunting tasks, né, talvez essa foi a tentativa, mas não é isso que a gente quer. Outro lugar que eu não podia deixar de falar é a Demon War Dungeon, que você entra lá por Edron, né? Que tem os Ascarakes e Shaburakes tretando. Se você mata uma certa quantidade de um deles em um dia, no outro dia o outro vai spawnar, dependendo da quantidade que você matou, vai spawnando os Princes e os Lords, que também é um bestiário terrível, tem pouquíssimos lá nos últimos andares, é muito ruim. Quem já fez bestiário disso, parabéns, mas tem muita criatura da menorzinha, né? Tem bastante, a densidade é bem legal, os números são horríveis, tanto de XP quanto de loot. Dá pra melhorar, dá novamente pra se tornar uma hunt alternativa. Pode até buffar, sei lá, o dano das criaturas junto, sabe? Aumenta bastante a XP e o profit e aumenta um pouquinho o dano pra se tornar uma hunt um pouquinho mais hardcore, né? Sei lá, pra um mage que upar, pra um EKzinho que começou a ter a autonomia dele na hunt lá, com o Shurigram e tal. Dá pra melhorar, lugar extremamente esquecido. Tenho certeza que muitos de vocês também nunca entraram aqui, ou entraram sem querer achando que era o caminho da Inquisition. Por fim, temos os esgotos dos fungos lá em Oramonde, outra coisa extremamente esquecida que você provavelmente só passou aqui ou sem querer, explorando o esgoto, né? Ou para fazer uma taskzinha lá que precisa para uma quest, chata pra caramba, mas não tem fungo bastante. Fungo é um bicho que já foi mexido, né? Quando eles mexeram bastante lá na Warzone 1. Eles mudaram muita coisa nos fungos. Se aumentar a quantidade de criaturas aqui,
junto com a Gluff Anemone, que é um bicho bem legalzinho, dá bastante XP pro HP que tem, talvez torne-se algo um pouco mais atraente. Do jeito que tá aqui, eu não sei nem por que existe. Com certeza ainda faltou muita hunt. Se discordarem de alguma coisa ou quiserem acrescentar alguma hunt, deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever, que ajuda muito. Lembrem-se também, tô às 8h30 com a live aberta lá na Twitch. Todo dia, umas 8h30 da manhã mais ou menos. Essa semana todo dia. Inclusive sexta-feira começa a Double Loot. Vamos ter uma stream especial, bem longa de farm. No sábado, provavelmente também. Vocês vão ver eu fazendo dinheiro pra caramba. Provavelmente vai ser o último episódio dessa temporada do Lixo ao Luxo. Já vou formar aquele Alicorn Headguard o mais rápido possível. Então colhem lá pra acompanhar essa loucura que vai ser. Por enquanto é isso, meus queridos. Um abraço e até mais!